Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou a Andréa Barbosa. E eu sou o Cleitinho. E nós estamos aqui hoje, gente, trazendo para vocês uma pessoa fenomenal. Faz tempo que a gente queria trazê-la aqui. Como todos os outros convidados, ela é top da galáxia. Mas, antes da gente iniciar o nosso podcast, apresentar a nossa convidada dessa edição... A gente tá ansioso, né? A história dessa mulher né? Hoje nós vamos trazer aqui uma baita de uma história de vida, Exatamente. Né? Eu posso dizer também, como você, porque participei de muitas campanhas ali com essa pessoa. Mas não vou falar quem é. É um case de sucesso de verdade, gente. Fica aqui até o final, que vocês vão ter muitos ensinamentos aqui. Sem contar que a vibração e a energia desse lugar aqui hoje tá diferente, né, Cleiton? Não vou precisar nem ajustar no vídeo depois. Mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês do nosso parceiro, gente, que é a Grãos Dourados. Olha as gostosuras que tem aqui nessa mesa. Todas as vezes que a gente vem aqui no podcast, a Grãos Dourados manda umas guloseimas especialíssimas e fresquinhas pra gente. Hoje, eles trouxeram aqui umas drágeas de amêndoas. Eles trouxeram aqui aquele chipzinho de milho, mostarda e mel. Esse daí que a gente falou. Esse, né? Esse é top também. Olha, chegou a me dar água na boca de lembrar. Tá aqui na minha frente. Tá eu tô salivando que nem cachorrinho aqui. Tô parecendo um passarinho. E nós temos aqui duas variedades de cookies. Nós temos o cookies castanha com gotas de chocolate, que é, dos deuses. E nós temos o cookies amendoim com linhaça. Pra quem não gosta de castanha, tem o de amendoim, gente. E hoje eles mandaram uma coisa muito massa, que eu adoro. Você aí gosta de batata? Não vou fazer propaganda daquela batata que tem no mercado, que é famosíssima, que todo mundo sabe qual é, né? Não preciso dizer. Mas essa aqui, gente, tale quale, só que saudável. Essa é da hora. É maravilhosa. É uma batata mexicana, sabor cebola. Você gosta de cebola? Eu adoro. Ela é grandona, é umas folhas grandonas, olha que massa. Depois vocês vão ouvir aí o creque-creque, a crocância, vocês vão ouvir, vão ficar com vontade aí do outro lado. E nós trouxemos também aqui o melão glaciado. Como eu falei, as frutas que estão lá, elas servem tanto para sobremesa, para você que está num projeto de restrição alimentar, ela tem carbo porque é o açúcar da própria fruta, né? Mas ela não tem açúcar, que você coloca além da doçura da fruta, ela não tem. Ela é glaciada no açúcar da própria fruta. Então, ela serve para drinks. Você gosta de fazer um drinkzinho aí no final de semana? Eu já experimentei, hein? Vou falar para vocês. Fica delicioso. A Grãos Dourados também tem produtos para quem tem restrição, né? Tem zero lactose, sem glúten. Tem produto para maromba, tem whey protein, tem pré-treino, pós-treino, glutamina, creatina. Tem todo tipo de temperinhos lá. Vitaminas. Conservas. Queijos. Farofa. Farofa, fala farofa. Farofa. Então, assim, é uma infinidade de coisas que se a gente parar aqui para poder falar, nós vamos tomar uma dimensão muito grande. Aonde fica localizada a Grãos Dourados, gente? Avenida Parigot de Souza, do lado da Imobiliária Habita Bem Brasil. Facinho. Passa lá, faz a degustação com as meninas, vocês vão se apaixonar assim como a gente. Nós experimentamos uma vez, toda semaninha tem comprinha, né? Não tem jeito, a gente... Passa lá com o neném na frente, lá e já quer os biscoitinhos de arroz, não tem? Biscoitinho de arroz, com sabor churrasco. É esse aí. Esse aí ele adora. Também é bom, né? Nossa, bom demais. E nós já tivemos convidados aqui que confirmaram o que a gente está dizendo. Isso não é só puxar saquismo, não, tá? Isso aí é coisa boa de verdade. Então, passa na Grãos Dourados, experimenta e depois você vem aqui e conta pra nós. A gente teve uma compra de um suplemento que teve um problema de fabricação e os caras deram todo o suporte pra nós, ainda chegou um suplemento novo pra nós, chegou uma coqueteleira nova e ainda chegou uns brindezinhos de prova. Então os caras têm um atendimento até no pós-venda ali, diferenciado. Top demais. É top demais, é assistência de A a Z. Exatamente. Né? Então não esqueça, hein? Grãos Dourados, Toledo, Paraná, mas tem loja também em outras cidades. No próximo, você coloca aqui embaixo, produção? Produção, põe aqui embaixo. Coloca aí. Né, as cidades onde tem loja da Grãos Dourados, para vocês que não são de Toledo, também irem visitar Grãos Dourados. Sem mais delongas,
Agora a gente vai começar. Agora a gente vai falar. Né? Agora a gente volta aqui para o nosso podcast, falar um pouquinho dessa nossa convidada. Eu estou falando hoje, gente, da minha xará. Eu tenho que falar, porque o nome dela é muito bonito. Só tem uma diferença de I aí. Eu sou Andréa Barbosa e ela é Andréia Lenhardi. Você aí já conhece a Andréia Lenhardi? Coloca aqui nos comentários se você conhece e o que Andréia significa na passagem da sua vida. A gente quer saber. Por que eu tô perguntando isso? Porque, primeiro, ela é mãe de uma menina de 10 anos que hoje está despontando aí nas redes sociais. Ela é esposa, ela é formada em farmácia, então ela é farmacêutica, pós-graduada em gestão estratégica e empresarial. A família, para a Andréia, é sempre o alicerce da vida dela. Hoje, ela é hoje ela também é, mas ela já foi e vai continuar sendo para a vida inteira, porque isso é o perfil dela. Ela é mentora, é empresária no varejo infantil, gestora de pessoas, tanto no âmbito industrial como empresarial. Ela atuou, gente, vocês não têm noção, foi aí que eu conheci a Andréia de verdade. Ela atuou por 24 anos na gestão de equipes de indústria, onde a sua principal característica foi, e sempre será a liderança transformadora. A Andréia, ela se preocupa muito com a evolução das pessoas. Eu sou prova, porque eu convivi com ela muitos anos dentro dessa indústria. E eu tô aqui hoje na presença dessa beldade, que é minha amiga sua também. Também, né? Porque eu, além também de mim, trabalhei com ela. Também trabalhou com ela, né? Os caminhos da gente se reencontram sempre. E sem contar que ela é uma simpatia de pessoa. Andréia Lenhardi, bem-vinda no nosso podcast. Nossa, quanta energia positiva, hein, pessoal? Nossa, eu tô muito feliz. Primeiramente, quero agradecer a vocês por essa participação nesse momento incrível aqui. Estou muito contente em poder compartilhar um pouco da minha história. Que bom. E a gente fica mais feliz ainda em te trazer nesse momento, né? Tão especial também para você, que você vai contar, porque eu não vou dar spoiler ainda, sim, né? Tem muitas novidades por aí. Fica até o final aí. Fica até o final, gente. Vocês vão ver quanta coisa, quanta história, né, a gente tem aqui para poder levantar e contar. Se você já conhece, me conhece, conhece o Cleitinho, conhece a Andréia, vocês vão se divertir com a gente hoje. Isso aí. Como sempre, na verdade. É um domingo incrível, né? De Isso muita mesmo. superação para todos. De muita, muita, muita superação. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem é Andréia Lenhardi? Andréia Da Lenhardi. onde veio, que come, onde mora, Pra onde vai, pra onde vem. Então, Andréia Lenhardi, como você falou, sou mãe, sou empresária e agora mentora, né? Há 3 anos a minha vida se transformou, né? Eu trabalhei por 24 anos como gestora. Eu sempre adorei trabalhar com pessoas. Então eu liderava ali mais de 600 pessoas e sempre trabalhando na evolução. Eu era gerente dessa empresa, né? De 3 turnos, manhã, tarde, noite. Uau, Quanta gente, né? E Olha, é uma energia, hein, gente? energia. Quantas famílias, não é? Quantas famílias, quantas pessoas. E quando eu saí, nossa, foi maravilhoso. Quantos depoimentos. Isso é Tive intenso. várias pessoas que falavam pra mim, olha, você fez eu não separar do meu marido, você me ajudou no momento com meu filho. Coisa Porque boa. um gestor não é só aquela pessoa que passa as regras do processo, Sim. é aquela que ajuda o ser humano. E sempre eu tive essa característica, sempre gostei de participar das histórias. Isso é verdade. E acima de tudo, né, conseguir contribuir. E hoje na mentoria, que faz quanto tempo? 3 meses apenas. Olha essa transição, hein? Uau! Gente, é Né? maravilhoso quando você encontra o seu propósito. E Abriu para mim abriu foi um isso. portal, você entrou e... Opa, peraí, é esse mundo É que eu esse quero. mundo que eu quero. Falou muito, é isso. E olha que eu vim de portal agora nesse final de semana. Que fizemos toda essa dinâmica, é transformador. E quando você se encontra, o universo te carrega e te leva Sim. para o seu propósito. Isso Como é nós estamos aqui hoje, né? É. Olha aí como o universo nos Os conectou. caminhos, eles vão se encontrar de novo, se entrelaçar de É novo. uma teia, né? Exatamente. É a teia do universo. E E uma é, coisa né? muito legal, que é muito verdade, porque eu trabalhei algumas campanhas, muitas coisas com a Andréia, né? Ela sempre foi muito aberta a coisas novas. E
muitas pessoas que começaram a trabalhar com ela, assim, às vezes eram assistentes, hoje são supervisoras. Exatamente. São gestoras. Isso. Isso é um legal que você nunca teve esse medo. Isso eu vi. Isso eu posso dizer. Isso não diminuía o seu brilho, né? Isso eu posso dizer porque eu vi. Nossa, e eu acho isso muito legal. E para mim era muito gratificante quando eu tinha essa evolução. Quando eu conseguia transformar as pessoas, né? Um analista, um operador para analista, o analista para supervisor, o supervisor para gerente. Eu tenho um caso de um analista que era operador e eu vi o potencial nele e sempre falava, não, vamos para o mundo do analista. E ele aceitou. E ele estava se transformando. E eu falei, agora é a tua vez de chegar para a supervisão. Não consigo. E começou a insegurança, né? E é isso que eu digo, quando tem alguém que dá um norte, será que eu sou capaz? Será que eu vou? Será vai, que é pra mim? Né? Aquele medo, né? Aquela insegurança de dar certo, aquela insegurança em ter que liderar pessoas. E olha, eu fiquei muito feliz. Foi o meu case, assim, de sucesso, transformando pessoas. Porque ele tinha esse dom de liderar as pessoas e levar para o caminho correto, né? Porque às vezes a gente tem aquela pessoa influente, mas é pro lado negativo. Sim. É porque não quer que ninguém seja mais do Prospere. Que ela, né? Porque é uma pessoa que tem medo. Tem medo. Ela, na verdade, sabe do que ela é capaz, mas ela tem medo que tem alguém melhor do que ela. Exatamente. Né? E aí, o que a pessoa faz? Ela começa a podar os talentos e os dons dos outros. Isso. Infelizmente, tá cheio de pessoas assim, né? E olha, e cada vez mais eu comentava, como o Cleide falou, né? Eu queria, não uma estrela, mas uma constelação. Porque todos têm que brilhar, né? E essa era a minha liderança transformadora. Que a gente conseguisse, que eu, como gestora, conseguisse ver a evolução das pessoas. Aí sim, o meu papel estava feito, né? E quando eu saí, foi isso, essa gratidão, né? Como eles falam? Gratidão. Né? Gratitude, que eles falavam para mim, eles até falaram gratitude, né? De ter, né, conseguido transformar pessoas, não só no âmbito profissional, como no âmbito pessoal também. E a mentoria, eu vi que eu consigo fazer isso muito mais, com muito mais pessoas e conseguindo transformar. Às vezes não encontrou o seu propósito, vamos junto, vamos trilhar. Na verdade, você já fazia um processo de mentoria, mas não tinha dado nome. Exatamente. Não tinha criado a marca dela, né? Exatamente. Não tinha criado a sua marca, a sua identidade, né? Com esse processo. Mas foram 24 anos fechado em 4 paredes, dentro de uma indústria, sem saber se estava chovendo, se estava fazendo sol, frio ou calor. Exato. Usando aquele monte de parafernália que a gente sabe como é. Meu Deus, né? Você Meu aí Deus, que trabalha dentro da indústria sabe do que como eu tô falando, sabe como é. Né? Sabe como é. Eu trabalhei, Cleitinho trabalhou, a gente sabe como é. Às vezes você sai de manhã, tá um tempo, você sai de lá de tarde, o tempo é outro. Se transformou e você nem viu, nem sabia. Como assim choveu? Como assim o tempo esfriou? Cadê meu casaco, meu guarda-chuva? Cadê meu casaco, meu guarda-chuva? Isso né? mesmo. Meu Deus, eu vim de bicicleta e agora como é que eu vou embora? Com esse temporal. Isso quando a gente saía muito logo e ia embora, o carro tava de um lado e eu tava do outro, você esqueci que tava do outro lado, de tão doido que olha, você falando da bicicleta, eu lembro da minha história. Eu comecei como estagiária na empresa. Puxa vida. E olha, pra mim foi transformador. Quando eu iniciei, tinha apenas 100 funcionários. Quando eu saí, 5.000 funcionários. Olha. E como que eu ia trabalhar, né? Quando o pessoal vê, nossa, olha que legal, tá fazendo sucesso. Mas e tudo que a gente trilhou, né? Não foi do nada. Não, de bicicletinha, como você comentou, ia de bicicletinha trabalhar e aquela chuva não tinha como você não ir embora, ia na chuva mesmo pedalando. Vendia meia. Levava meiazinha, porque eu sempre gostei desse lado de venda, de estar junto, comercial, de estar com pessoas. Então, para ajudar no orçamento da família, vendia meias também. Então, eu levava meias para vender para minhas colegas, né? Então, e tudo isso foi me conectando e me mostrando todo esse processo de transformação, né? Eu comecei minha carreira como biologia, né? Então, entrei como estagiária. Então, não foi só na farmácia que você... Bióloga. O meu sonho era farmácia, mas eu não tinha condições financeiras. Para fazer. Entendi. Mas o porquê a farmácia? A minha mãe, quando eu tinha... Bom, meu pai, quando eu tinha 2 aninhos, ele faleceu, então não lembro dele, né? Não tive contato. Aí a minha mãe, quando eu tinha 7 aninhos, teve um derrame. E ela ficou acamada. E eu cresci nesse âmbito, de ver a minha mãe doente,
de ajudar a limpar ela, de ajudar a fazer todo esse processo. Sim. E graças a Deus ela foi se recuperando, né? Nossa, que coisa boa. Ficou uma sequela, sim. Hoje ela tem um lado que ela não movimenta muito bem, mas mentalmente caminha, faz todo o processo. Foi uma vitória. E como eu cresci, o meu sonho eu queria ser farmacêutica quando era pequena, para ajudar a cuidar da minha mãe e da minha avó. Porque daí, Olha como só. aconteceu tudo isso, meus avós assumiram a minha criação junto com a minha mãe. Entendi. Então, eu tive todo esse lado familiar de suporte. E eu falava, eu quero retribuir para minha mãe. E o meu sonho era a farmácia. Então, depois que eu fiz, né, a biologia, comecei a trabalhar numa indústria, que Então era o meu você entrou sonho. como bióloga. Entrei como estagiária de biologia. E no- Estagiária de biologia. E no Estagiária. setor que você entrou, qual era o setor? Produção. Produção mesmo. Eu entrei assim, produzindo, e eu vou contar, fiquei um mês só. Um mês. Aí veio, né, a pessoa me chamou, estou te dando o desafio de montar junto comigo o controle de processo da empresa. Deu não sabia nem o que era, né? Senhor. E foi assim, transformador, porque eu comecei a estudar, entender o que era. E ela, assim, foi uma mentora para mim. Você Uma vê pessoa- que legal, a pessoa enxergou o teu potencial, você Exatamente. não enxergava até então. Exatamente. Eu era aquela pessoa, assim, tímida, né, na época, começando meu primeiro Não trabalho. acredito que você era tímida, não acredito. Ixi, mas Não é mesmo, mulher, não. quem olha hoje, né? Pois é, que evolução, Exatamente. né? Aí Dancinha, fazendo rede dancinha. social. Ó, eu falo, É, gente, as pessoas tinha- transformam. E tinha evento pra pegar o microfone e arrasar. Não, quando eu fiz lá o vídeo com o Dr. Drauzio Varela, Eu ia pedir disso pra foi você. transformador. Daí, Coisa boa. quem fez comigo biologia, né, alguns colegas falam, quem é essa Andréia hoje? Você é outra bom, mulher, né? na Outra verdade. mulher. Sabe a transformação, metamorfose da borboleta? Aham. Aconteceu comigo. E aí, quando começou esse desafio, né, de montar, então, que você começou a gerir pessoas, você começou a liderar, entrou como produção, depois foi auxiliar na montagem de um departamento. Isso, exatamente. Aham. Uhum. E aí depois você teve a bagagem Isso. de ser uma supervisora. Eu comecei então ali como processo ali de analista, construindo o setor, né? Uhum. E aí após isso, nós fomos galgando, aumentando o time, Uhum. começando a crescer o time, né? E aí com isso eu assumi a liderança daquela equipe, que era 5 na época. Depois eu assumi a supervisão. Depois eu assumi a gerência. E aí a equipe foi E aumentando. foi aumentando. Chegamos em 80 Uhum. na Nossa. época, Olha né? só. E assim, eu jovem, né? Não Imagina, tinha não quantos sabia anos? ali, meus 20 anos. Nossa, com 20 mas anos. Olha, se ela começou como estagiária, É, era imagina. super Exatamente, 20 né? anos de uma Não, eu baita sou jovem responsabilidade. ainda, né? A Assim, menininha, sou menininha, floridade, Hoje é uma floridade. moça. Tô floridade, Hoje né? é uma moça. Isso mesmo. E aí, com isso, foi tão transformador. E eu gostando de estar ali, acompanhando processos, aprendendo e vendo um mundo diferente, né? E para mim, cada vez mais, isso era uma gratidão, assim, de eu ver a minha própria evolução. E aí veio mais um desafio. Olha, então hoje você está controlando a produção, o departamento. Agora eu quero você produzindo. Falei, meu Deus, hoje eu controlo, eu nunca produzi. E foi assim, a partir de amanhã. Falei, meu Deus. E eu sempre fui impulsionada por desafios. Uhum. Isso, gente, pra mim... A pessoa já sabia disso, com certeza, gente, ó. Nossa! Essa pessoa eu sei quem é que ela tá falando, né? Não, vai. Essa pessoa já tinha ali, ó, o mapa do comportamento da criatura na mão. Não era qualquer um. Exatamente. Uhum. E eu comecei a assumir a gerência de um setor, né, de um turno inteiro, onde tinha mais de 200 pessoas na época, e eu saí de um controle para fazer o produto, né, e ali começou os desafios. E foi tão positivo, porque eu sou capaz. E cada vez mais me impulsionava a querer fazer mais. Tá, mas aí só a biologia não sustentava isso pra Não. você. Aí eu senti Aonde a que você foi necessidade. fazer farmácia? Foi aqui em Toledo mesmo. Aí eu falei, agora é a minha hora de realizar o meu sonho, pois eu estou à frente de uma equipe. Uhum. E aí eu fui fazer a farmácia. E aí precisava Foi. dessa qualificação técnica Isso. também. E foi fácil, assim, pra mim não, assim, no sentido de, foi desafiador. Uhum. Porque eu estava já com uma responsabilidade, Imagina. eu fui para uma equipe, para uma turma, tudo novinhos, não, cara velha, né? Mas já não eram mais a mesma Não, faixa etária. Tinha cervejada, tinha isso e aquilo, eu nunca participei.
E aí, eu engravidei no último ano. Olha e aí, só. pensa, defendendo o TCC, né? Grávida, Com barrigão, com uma equipe para cuidar. E nesse período eu assumi a diretoria adjunta. Caramba. Então, assim, os estágios da farmácia foi uma correria. E hoje eu digo, quando você olha para o desafio, você não tem que ter medo dele. Você tem que pensar com você mesma. Foi isso que eu mentalizei. Você pode, você consegue. Porque eu trabalhava das 5h30 até as 14h, fazia estágio das 15 até as 19h, depois eu ia para a faculdade. Nossa, Gestante. olha só. Né? Então, e depois inverteu. Daí eu tive que começar a fazer o estágio de manhã. Então eu ia às 5h30 da manhã para a empresa. O estágio era das 8 ao meio-dia. Eu ficava das 8 ao meio-dia. Depois eu ia 1h30 da tarde para a empresa até às 6. Gente, tá explicado essa menina ser ativa desse jeito. Sim. A filha da Andréia. Meu Deus Ela do céu. participou de tudo isso comigo, né? Lá em 2008. Então, Olha meu só. Deus do céu, ligada no 380. Não, ela olha só, já e olha nasceu que isso nesse é- momento aí. Já nasceu falando. E é muito legal isso, porque eu não sabia dessa história. A gente trabalhou muito tempo junto. Muito tempo juntos. Para as pessoas entenderem que todo mundo tem uma história. Exato. Ninguém tá lá. Eu lembro dela grávida. Ninguém tá Exatamente. lá ninguém tá no lugar por estar. entendeu? Exatamente. Todo mundo tem uma história. Então, às vezes, você olha assim, nossa, será? Mas a pessoa tá ali porque tem uma história. Entendeu? Gente, Exatamente. e é assim, uma superação atrás da outra, uma Foi. superação atrás da outra. Desde pequena, Era esse um crescimento. comportamento assim de super-humano, porque Isso mesmo. dormir, comer era algo assim superficial para você. Exatamente. Não tinha tempo. É quase um evento. Exatamente. E aí, quando eu tive a Larissa, né? E eu tinha estágio ainda, né? Para finalizar os estágios TCC, Uhum. aí eu fui conversar com a coordenadora. Eu não posso ficar em quarentena, eu preciso, nesse período de quarentena, que eu não estou na empresa, fazer o meu estágio no hospital. E fui, depois de 20 dias. Então, eu amamentava a pequena, Nossa. ia fazer o estágio, aí voltava para ficar com ela. Nossa. E aí, às vezes, deixava leite para ela, né? Uhum. Para Tata me ajudar. Graças a Deus, Deus coloca pessoas maravilhosas, anjos na nossa vida, que dá todo esse suporte. Amém. O meu sogro, nossa, uma pessoa fantástica. Ele ia, e tanto a minha sogra também, todos os dias, 5h30 da manhã, para ficar com a pequena, Oh, meu Deus. enquanto eu ia trabalhar logo que eu voltei no primeiro mês. E olha como esse apoio familiar é É importante. muito bom. Foi essa Aí eu te rede, digo, né? Quem acorda 5 horas da manhã para ir para casa de outra pessoa para cuidar de uma criança? verdade. Exatamente. E aí o meu esposo, sempre trabalhando ou fora ou ali junto, então eu tinha todo esse apoio ali junto, né? Tanto da minha sogra, aí tinha o TCC, a Larissa pequenininha, né? Uhum. E eu, meu Deus, eu tenho que fazer. Aí o final de semana, a minha pequenininha ficava com a sogra para eu conseguir fazer os trabalhos e acelerar Olha nas só. provas. Então, assim, não é fácil, Não. né? Então, todo o nosso caminho, ele vem de superações, né? E às vezes eu vejo hoje as pessoas reclamando. Achando que Né? tudo é difícil se tá na mão, né? Nossa, é verdade. Exatamente. Tá na mão. Exatamente. Aí muitas vezes, não tô dizendo, tá, gente? Eu sei que o fardo, ele é tão pesado quanto para quem consegue suportá-lo, né? Às vezes a gente tem aquela mania de disputar as dores, né? Ah, não, Exatamente. porque o meu fardo é mais pesado que o seu. Não. Não. O seu fardo é pesado para você, o fardo dela é pesado para ela. Mas eu digo assim, olha, o que muda? Exatamente. Muda a forma como você vê. lida com as coisas, Isso. com as suas faltas de objetividade. Isso. Né? Porque quando você tem um foco, Exatamente. você fica imparável. Isso. Né? É, Você fica é a imparável. história do copo cheio e copo vazio, como você É. está vendo ele. E a minha mãe, né, quando eu ia no último ano, que eu tinha a Larissa recém-nascida, né, então a minha mãezinha ficava lá, balançando ela no bercinho enquanto ia para aula, ela e meu esposo cuidando dela, no intervalo da faculdade, que era o último ano, eu corria para amamentar ela e voltava para estudar, né, então assim, esse último ano eu tive ela, né, e foi bem no ano, né, faculdade, com TCC, com tudo Final, finalizando. Caramba. E graças ao bom Deus e toda a minha família, que hoje Amém. agradeço imensamente, eles me deram todo esse suporte para eu conseguir dar sequência. E depois? Depois terminou a faculdade, tua responsabilidade continuou crescendo lá dentro da indústria, a Larissa pequena ainda, você assumindo 3 turnos, Isso mesmo, quando que vivia? isso mesmo. A gente tentava ali, ó, se organizar a rotina. Era direto na corda bamba o tempo todo ali. Exatamente. Gente, E às vezes no final de semana ainda na empresa, né?
Mas e assim, e do nada teve um dia que chegou um senhor lá, que você teve que explicar todo o seu trabalho para um senhor. E não era qualquer senhor. Meu Deus, deixa eu contar essa história. Conta pra nós. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi você que recepcionou. Foi ele, você. né? Vocês conhecem o Dr. Drauzio Varela? Se o Dr. Drauzio estiver nos assistindo aqui, gente, se o Dr. Drauzio não estiver nos assistindo, marca ele, manda para ele esse vídeo para que ele veja que nós estamos aqui, ó, falando de uma memória. Exatamente. E ele vai se lembrar desse dia. Foi maravilhoso, gente. E assim, sempre a vida é feita de desafios, né? Sim. E aí, quando veio para mim o script do roteiro, tudo como que ia ser, as perguntas, fui organizar com todo o corpo diretivo, o que eu ia responder, porque eu ia representar não a Andréia, mas a empresa, né? Sim. E aí fiz tudo certinho. Aí chegou a equipe dele, né? Falei, olha, tá tudo certo, o script tudo pronto. Rasga e joga fora. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim? Já tá tudo certo, tudo alinhado? Pensa. Não, o doutor faz na hora. Eu falei, sério? Sim, ele vai te perguntando e você vai respondendo. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Não, ele já tá entrando. Vocês viram o jogo de cintura que a gente tem que ter na vida, né? É muito doido. Gente, o coração veio. E foi um desafio, assim, que pra mim, meu Deus, né? Porque eu tô representando uma empresa, eu vou, né? Posso fazer feio, eu tenho que representar bem, né? Uma pessoa que também entende muito daquilo. Exatamente. E aí, gente, foi fantástico. Pensa numa pessoa maravilhosa, o senhor Drauzio Varela. A gente passou ali horas, que passou assim, pra mim pareceu minutos, e ele assim, sempre transbordando, querido, atencioso. E realmente, passamos, e eu fui passando todo o processo pra ele, tivemos mais de 100 mil visualizações. Né? Então foi maravilhoso, foi assim, foi um momento assim histórico na minha vida, né? De estar com uma pessoa assim maravilhosa e ao mesmo tempo super humilde. É que às vezes a gente acha que uma pessoa que está na mídia, né, uma pessoa que já tem aí um know-how acima da média, né, uma pessoa que é visto por milhões de pessoas, nome de outras pesado. pessoas, tem um nome, exatamente, nome de peso para carregar, né? Um nome que impacta, um nome de respeito. É isso mesmo. A gente se diminui na presença dessas pessoas, né? Isso. Não, essa pessoa, claro, tem todo esse know-how. A gente não tá tirando absolutamente nada, mas é um ser humano como a gente. Exato. Tanto que no dia, eu lembro que ele olhou pra André e falou, nossa, isso aqui é mais difícil do que centro cirúrgico. Ele ia se vestir, né? Porque eu participei no Zof, eu participei no dia, e ele falou assim, isso aqui é mais difícil que centro cirúrgico. E ela ensinando ele a colocar as coisas, Jesus. E foi assim, ele falou assim, eu nunca entrei assim, é tão criterioso uma indústria. Eu falei, doutor, e fomos conversando, e foi, até o fim. E foi transformador, foi maravilhoso, né? E quando você vê, hoje assiste, nossa, que legal, né? Ter participado desse marco na minha vida, né? E hoje eu vejo isso no nosso dia a dia. Não é porque se tem um cargo que a gente tem que ser superior a alguém. A humildade sempre tem que prevalecer. Isso. E o mesmo aconteceu comigo. No meu cargo de gestão, eu estava no nível de gerente, mas não é porque eu era gerente que eu tinha que ser superior a qualquer pessoa lá embaixo. Isso. Eu sempre falo, quanto mais humilde nós formos, mais nós vamos conseguir juntos transformar os resultados. E é nessa forma que eu passava muito para minha equipe, transformação. Mas não é em cima de gritos, não é em cima de empoderamento somente, eu tenho poder e você faz, mas sim juntos que o resultado acontece. É que você sempre foi muito da ação. Isso né? mesmo. É a sua personalidade assim. Então você é uma líder por exemplo. Isso né? mesmo. Não é aquela líder que manda fazer e não está junto com a equipe. Isso. Então tem uma grande diferença ali. Não que as lideranças estão erradas, não. É que é o teu perfil, Sim. né, de desenvolver a sua equipe dessa maneira, né? E isso você traz da sua vida, porque você também contou com o apoio da sua família quando você precisou. Isso mesmo. Então você entendeu que esse suporte Isso. é importante para o crescimento das pessoas. E o bacana, assim, que o meu esposo sempre me apoiou. Né? Eu fui fazer um curso em Minas, gente, transformador também. Conheci o Mário Sérgio Cortella, a dona da Dudalina. Gente, fantástico. Fiquei assim, uma semana, pensa com a criança pequena, o esposo assumindo a pequena, uma semana lá, internada, lá em Minas Gerais, fazendo o curso pela Fundação Dom Cabral. E foi transformador. E olha só, a história da Dudalina, onde ela conta que o pai Duda e a mãe Lina, que iniciaram toda essa história. E o pai não apostava. E
onde a Nossa, dona olha só. Lina, ela era uma costureira de uma empresa, levava os retalhos para casa para fazer as suas roupas. E o pai nunca viu nenhum tipo de crescimento nesse Nunca sentido. apostou. E ela foi, e olha o que se transformou. Nossa, Nossa. um império. Então, é nesse sentido que eu comento. Às vezes, quem está do nosso lado não aposta. É. Mas como nós mesmos acreditamos, gente, está dentro de nós o nosso propósito. Né? Eu, graças a Deus, meu esposo sempre esteve ali junto, né? Vamos junto, se é isso, vamos, o apoio. Legal. Né? Então, não Parceria. tenho por que reclamar dessa falta de parceria. É. Mas tem mulheres que muitas conversavam comigo, meu esposo não entende porque eu tenho que estudar. Ou quando eu queria que a minha operadora se transformasse em líder e tinha que estudar, fazer o seu crescimento, eu ouvia muito isso. Uhum. Nossa, É a poda. falta o apoio. É o medo, muitas vezes, do companheiro, da pessoa crescer, se destacar e perder essa pessoa. Esse é o grande medo, Exatamente. porque eu posso deixar de ser interessante. Exatamente. Não te cortando, mas aproveitando seu gancho, eu acredito que também tenha acontecido, você deve ter ouvido relatos de mulheres assim, assim como você trabalha na gestão, trabalhava muito com gestão de 600 pessoas, você deve ter ouvido relatos assim, de mulheres que falavam assim, não, eu só consigo fazer um curso se eu mentir para o meu companheiro. Muitas vezes ele não aceita. Eu tinha uma pessoa fantástica e tinha um potencial incrível. E sempre eu trabalhei isso com feedback construtivo, porque a gente não tem que ser só destrutivo, a gente não pode ser destrutivo. E eu falava muito isso para essa pessoa. Vai em busca, explica para ele o porquê que você tem que fazer. E ela tomou coragem e fez. E quando eu saí, ela mandou para mim, graças a você, eu tive coragem e hoje eu estou me formando. Então arrepia, sabe? É maravilhoso. E hoje é uma supervisora maravilhosa. Então, as pessoas, nós temos que acreditar. Não temos que ter medo. Lógico, eu não estou dizendo para a gente criar um caos na sua vida familiar. Sim. Mas conversa. Tenta mostrar os benefícios que vai trazer para a sua família. Para todos. Para todos. Não é só para quem está passando pelo processo, porque todo mundo vai passar pelo processo junto, né? Exatamente. E aí eu ainda vou um pouco mais além. A questão de criar o caos, porque não é a pessoa que vai criar o caos. É quem está com ela que pode criar um caos. Exatamente. Né? Por exemplo, se ela explicar e mesmo assim ainda a pessoa não compreender e ainda continuar a barrar esse crescimento, infelizmente algumas pessoas ficam para trás, né, minha amiga? Claro, gente. E faz parte da nossa trilha, do nosso sucesso, do nosso propósito. São as escolhas que as escolhas. pessoas fazem. Ou é mais importante para você o seu relacionamento, ou é mais importante para você o seu crescimento. Isso. Às vezes a gente consegue, com um companheiro como você tem, né, unir todas as coisas, porque te apoia. E ter o suporte, né? Isso. Mas, infelizmente, nem todas as mulheres passam por esse processo como isso tão positivo. Isso é triste, assim, né? Isso é muito triste. Porque tem uma pessoa em comum entre nós, que é uma das pessoas mais bem-sucedidas, vamos dizer financeiramente, inclusive do Brasil, né? Sim. Não precisa nem dizer quem é. Sim. E eu trabalhei muito com essa pessoa, trabalhei muitos anos, aprendi muito. E uma das primeiras coisas que essa pessoa falava em palestras é: para você ter sucesso, se você vai ter um cônjuge, esse cônjuge tem que ser adequado ao seu sucesso. Lembra? Estava escrito bem assim: cônjuge adequado. Estava escrito em todas as palestras. Isso. Então, eu acho muito triste, eu acho que tem algumas coisas, eu sou jovem, mas eu aprendo muito olhando os outros. Exemplo, né? Eu sou muito observador. Então, assim, eu acho que muito se diz nos primeiros dias: não quero ter filho, quero ter filho. Quero fazer isso, não quero. Claro que no meio do caminho as pessoas vão se conhecendo. Então, quem tem de convivência que você vai estabelecer então, se você conhece uma pessoa que é mais popular, que é menos popular, que gosta de estudar, você tem que saber que você vai ter que ir junto com essa pessoa. Exatamente. Então, e eu acho muito legal. Eu sempre fui assim com minha esposa, ela sempre foi muito assim comigo. Isso é muito legal. Eu acho tão bom isso, porque se um dia, vamos supor que financeiramente eu estou abalado e ela está numa posição boa, ela pode me ajudar. Claro, se ela ficar abalada, eu vou ajudar. Então eu acho que isso é uma coisa tão... É uma união, né? Tão mais fácil. Suportando, e eu sempre falo pra ela assim, a gente sempre conversa. De dar suporte. Isso. Então assim, é tão legal porque assim um vai suportar o outro. Agora, se você às vezes pega a sua esposa, ou seu marido, ou seu cônjuge, não importa como for a sua relação, puder estar, não vou dizer nível, vamos dizer assim, nível financeiro, evolucionista, não sei, né? Vamos for formado, enfim.
e estiver, nossa, é muito bom, porque às vezes você pode descobrir, sair de onde você tá e fazer uma coisa nova, porque o seu cônjuge evoluiu. E é Então eu acho isso tão mais legal, sabe? Eu acho e vocês crescem em conjunto, né? Eu acho que tem umas coisas que ainda existem que não cabem, sabe? Eu acho que não. Então, e é por isso que eu quis puxar esse gancho, porque assim, a família, ela tenta se manter unida o tempo todo. Sim. E ninguém aqui tá dizendo que a família não deve estar unida, ou que a família tem que se esfacelar, se dividir. Não. A primeira coisa é você sentar para poder resolver a sua vida profissional. Porque a sua vida profissional, ela vai ser o roteiro para o resto de toda a estrutura. Exatamente. Né? O que vai poder fazer, quando vai poder fazer, o que vai crescer, gente, como vai crescer. Gente, não é? E eu acho que é um tabu ainda as pessoas falarem disso. Muito. Não precisa ser tabu. Isso. As pessoas, elas precisam entender, a gente falou no podcast passado, que a vida financeira do casal tem que ser aberta. O marido tem que saber quanto a mulher ganha. A mulher tem que saber quanto o marido ganha. É juntos. Construir. No meu caso, lá em casa, quem cuida dos cartões tudo é a Bárbara, então... Sempre tem um que é um pouco mais organizado. Com certeza. Não tem nada de errado nisso. Não, e é isso, ó. Eu sou casada com um bancário. Então quem cuida do financeiro? É o marido. E é isso mesmo, entendeu? São talentos diferentes. Exato. Né? Quando um tem talento para uma coisa, o outro tem para outra. E o legal é isso, quando a gente une os talentos, né? Nossa. Por exemplo, eu estando na gestão da empresa, meu sonho também era ter algo próprio. E eu tenho uma loja infantil. E por que me chamou a atenção, né? Qual é a loja onde fica? A loja Sapecas, no Shopping Panambi, para os pequenos do tamanho RN ao 16. Isso aí. Há 5 anos. Por que eu busquei algo a mais? Porque eu queria estar em contato com esse lado infantil que me encantava. Eu via pela minha pequena, né? E fazer algo diferente. Não só por trazer ela. recreação. A sua criatividade. É da sua criança interior. Isso mesmo. E olha, e um grande, assim, momento que eu vivi com as Sapecas, né? Isso eu digo muito, que a gente tem que co-criar, que a gente tem que mentalizar, energizar, vibrar, que acontece. O ano passado eu trouxe a equipe do Lucas Neto, o Rafael Chapouto e a Beta Brito para Toledo. Um desfile da loja Sapecas. E foi assim, transformador. Porque quando ele conversou comigo pelo Instagram, pensei, será que é ele mesmo, o Rafael Chapouto? Mas fomos conversando, né? E aí eles queriam que a Larissa, minha filha, fosse fazer um workshop com eles. Iam lá no Rio de Janeiro. Eu falei, você não faz um workshop online? Ele mandou, nunca pensamos, né? Eu falei, então, você não teria esse desafio? Não gostaria desse desafio para vocês? Eu vou falar com a minha sócia. Foi assim a conversa, né? E aí logo... Peraí, não era você que tá me procurando, agora você me arrumou um negócio? Foi isso. Aceitando minha sugestão. Mas peraí. Foi isso. Gente, foi tão legal. E aí ele já conversou e já mandou mensagem no mesmo dia. Falei, então vamos marcar uma reunião online pra gente já conversar, eu falo da minha ideia, a gente trocar ideia. Foi assim. Aí meu esposo... Meu Deus! Mas não era pra você conversar com a pessoa, já arrumou um serviço pra você. Ela, um desafio pra ela. Gente, e foi tão maravilhoso. Aí nós marcamos a reunião. Aí a minha filha foi junto, imagina, do Lucas Tum, Rafael Chapouto, Aventureiro Verde, a Beta Brita, a professora maravilhosa. Mundo da criança. Mundo da criança. Nossa. Quando ela viu eles, ela congelou assim, é eles mesmo. E foi tão legal. A gente teve ali 30 crianças. E aí fizemos workshop online. Nossa, que as crianças amaram. E foi assim, Toledo e região. Sim. Então eram todos os sábados, eles participando e organizando. Foi fantástico. E eu gostei tanto, que eu falei assim, olha, eu vou ter o desfile das Sapecas em outubro. Vocês não aceitariam vir para Toledo? Pensa. Vieram, fizemos a tarde de nem autógrafo. Nem sabia o que era Toledo, na verdade, né? Aí conheceram através da André, tá vendo, né, gente? Toledo, agradeço a Andréa Lenhardi. E foi tão legal. E olha só, eu falei assim pro meu esposo, vamos ver aonde que eu vou fazer o desfile, porque eu quero ver como que nós... Nem tinha fechado com eles ainda, né? Aí foi lá no Madre Eventos, a gente olhou vários lugares. Quando eu cheguei lá, falei, vai ser... Eu senti, falei, vai ser aqui. E eu já tô vendo eles descendo a escada e soltando fogos, eu chamando os dois. Meu esposo, nossa, mas você nem fechou com eles? Eu falei, já tô vendo. E ele me já contou... tá pronto, só aceita. Não, já tá pronto, vai acontecer. E aconteceu da vez, foi maravilhoso. Exatamente. E ele conta isso hoje, eu chorei no dia, porque eu lembrei você falando, aquele entusiasmo e tudo acontecendo. E é isso que eu falo, quando a gente tem um sonho, a gente tem que buscar e acreditar. Primeiro de tudo, eu acreditar, né? Confiar que a gente pode, porque acontece. Quando a gente vibra
a gente encontra a frequência certa, e é assim que eu me sinto hoje, que eu Tudo é estou na energia. minha frequência certa, com a energia e que eu consigo transmitir para os demais. Isso mesmo. Acontece. Acontece e acontece sempre. Maravilhoso. É só você saber alcançar. E aquele Exatamente. negócio que você fala e que muitos empresários vão na imobiliária e falam pra gente, quando você tá fazendo algo diferente, não tem muito apoio, às vezes. Mas Nenhum. foi isso mesmo que Só aconteceu que comigo. quando você... É porque a linha tênue do sucesso e do fracasso, ou se o cara tenta... Desculpa, a pessoa tenta o negócio e fracassa... Não, vamos lá, o bobão. Se ela dá certo, nossa, é um gênio. Então a linha tênue, Foi a linha é isso. muito grande. Só que depois, quando você consegue, é cheio de plateia. Gente, e foi Tapinha nas Eu maravilhoso. costas. sabia que ia Foi dar isso, certo. foi isso. Não, eu apostava em você. E Na foi, verdade, gente, eu recebi Nunca muitos te nãos. deu um parabéns. Eu recebi né? muito. Mas a gente nãos. fala isso não por uma... Mas assim, vamos apoiar mais a Não é galera. egoísmo. Isso, Nada, é uma isso. questão de história mesmo. Isso. Existe. Às vezes a gente mesmo, poxa, eu poderia ter apoiado mais alguém. Desculpe, gente, mas isso faz parte do ser humano. Exato. Exatamente. Então a gente tem que mudar, começar a apoiar A mais nossa galera. mentalidade, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fiz esse projeto e elaborei, eu recebi quantos nãos de empresários, porque eu não tinha André, consegui trazer sozinha eles pelo cachê, por todo o custo Sim. que ia ter. Aham. E aí eu conheci nesse caminho a Mari da Gazeta, Olha aí. que foi a minha fada madrinha, que me abriu portas, que me apresentou para novos empresários que eu não conhecia. Uhum. E, gente, 10 empresários participaram desse sonho comigo. Olha só. E 10 empresários disseram sim. Aí eu fiz em gratidão a eles um café da manhã com os artistas. Que E legal. eles amaram, eles estiveram junto, levaram seus familiares. Uhum. E eles são fantásticos. O Rafael Chapot, beijo, Se se você estiver quiser falar o nome das assistindo. pessoas, elas não Né? podem Se falar. estiver assistindo, beijo. E os empresários que também apostaram, né? São 10 ali maravilhosos, porque acreditaram no algo diferente. E como eu me conectei com a Mari nesse momento, quando eu saí da empresa, foi maravilhoso. Ela já me ligou. Onde você tá, o que você tá fazendo? Vem tomar um café. E eu fui, né, tomar um café, porque se transformou numa amizade, né? Uhum. E aí, ela é maravilhosa. ela é A fantástica. história de vida da Mari também. Mari, ó, beijo no seu Um abraço pra coração. Mari. Fantástica. Isso aí, todo mês, Mari, conta comigo, nós vamos estar lá, só tô arrumando uma brechinha na agenda, já falei pra você, né? Calma. Maravilhosa. Vamos falar de novo. E ela me deu um espaço. Ela falou, André, eu quero você na Gazeta. Eu falei, mas como assim? Eu não sei o que você vai fazer, mas o espaço é seu. Aí o que veio na memória? Eu assisti o Caldeirão do Hulk, não que eu seja antiga, né? E eu, Não, esse é um programa que tá gravado. que tá inclusive, gravado, né? Agora. E aí eu falei, sempre ouvi ele falando com as pessoas e contando histórias. Uhum. Eu falei, eu poderia fazer o Trilhando o Sucesso com a André Lenhardi? Ela é seu programa. E, gente, e arrepiei, e comecei. E hoje existe toda segunda-feira, onde eu levo empresários para Que contar legal. a sua história. Olha que Sua legal. história para inspirar outras pessoas. Nossa, é muito bom. E é tão gratificante quanta história linda que É. temos hoje para se inspirar. A gente não tem ideia disso, né? Porque, como o Cleiton falou, cada um tem um trajeto, cada um Exato. passou por um caminho. Passou por suas dores, né? Isso, não veio do. Ninguém Do dormiu e Super Mario. acordou, Durou né? todo um cano. Exatamente. Isso não acontece, isso é uma trajetória. E nós temos muitos cases de sucesso que muitas vezes a gente vira as costas. Exatamente. Você sabe que um dos intuitos do nosso podcast, quando a gente idealizou isso, quando o Cleiton me propôs fazer um podcast, foi trazer os talentos locais mesmo, Uhum. sabe? As Olha que pessoas legal. daqui, para botar o rosto, Sim. né? Porque muita gente nunca teve oportunidade. Tem gente que nós entrevistamos aqui que não tem rede social, Olha só. É mas verdade. que tem um conhecimento Gigantesco. Fantástico, né? inclusive, né? Vamos retificar que nós falamos o nome dele errado no podcast passado, Verdade. Eu falei, né? né? Vamos retificar. Ele foi lá hoje Hoje, conversar né? com a Foi lá. gente. Todo parceiro, né? Roger. Roger, um abraço pra você, Roger. Desculpa ter falado seu nome errado. Falei Rogério. Nem conheço nenhum Mas Rogério. assim, ó, Roger, a gente falou o nome errado, mas foi com a intenção de prospectar você Viu? mesmo, tá? Então tá tudo certo. O Roger é um que não tem rede É social, Gente, mas ele é dono de um conhecimento, de uma história. fantástica, né? Ele é um dos nossos convidados que vai abrir 2024 no nosso podcast. Verdade. Olha que legal. Ele falou, não, o ano que vem, deixa eu concluir Umas leituras, uns uns cursos. cursos que eu vou no podcast o ano que vem. Então ele vai abrir 2024 com o nosso podcast aqui no Indústria da E são Voz. pessoas daqui da região. Olha aí que bacana, gente. Você E vê, tem um né? conhecimento gigantesco, né? É igual a Andréia.
Olha aí, Na ó. verdade, tem muita gente... Porque assim, muita gente de fora dessa indústria. Nossa, olha lá, André. Nossa, um sucesso. Nossa, tá com um baita carro. Nossa, não sei o que. Nossa, não sei o que. Mas é legal quando a pessoa senta aqui e conta a história, entendeu? Exatamente. Porque eu trabalhei com você e não sabia dessa história. Olha a aí. menina tímida, Exatamente. que começou a fazer estágio, que ia Que trabalhar vendia de meia. bicicleta, que vendia meia para conseguir alcançar o orçamento da Exato. E do casa. nada, um dia abriu a porta do processo produtivo, tava o Drauzio Varela. Exatamente. Preciso da sua ajuda, me ajuda. Exatamente. É muito legal. Quando a gente olha, né, o flashback de tudo que acontece na nossa vida. E cada vez mais eu penso isso. Cada coisa tem o seu momento, né? E você sente, e eu senti essa vibração, que eu precisava fazer algo diferente. Saiu da caixa mesmo. Exatamente. Eu consegui, assim, sabe, sair e me encontrar comigo mesma. Então vamos falar um pouquinho sobre essa transição, né? Depois de todo esse pipoco aí de vida que você teve, esses perrengues, esse conhecimento, os altos e baixos, esse alcance, né, do sucesso profissional. A tua última gestão, então, foram em média de 600 pessoas sob tua gestão. Sim. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Como é que mudou, né? Como que mudou? Como que as coisas mudaram? Como é que um dia o degradê foi do branco pro azul, do vermelho pro amarelo? Você era gerente, gestora de 600 pessoas e no outro dia você mudou o seu propósito. Eu vou comentar. Eu comecei a sentir isso nos últimos tempos. E onde eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. Eu adoro pessoas, eu sempre falava, o que me dava energia era estar com as pessoas sempre, né? Com a equipe e estar ali batalhando e vendo o resultado acontecendo, né? É feito de desafios de ter resultados bons, ruins. Processo. Exatamente. E aí tinha o processo produtivo, que você tinha que estar ali a todo momento acompanhando. E eu sentia, eu posso trabalhar com mais pessoas. Eu quero energizar mais pessoas, não só processo. E aí isso começou a mudar dentro de mim. E quando eu conheci uma pessoa fantástica, que eu já conhecia, mas eu fui ver o trabalho dessa pessoa e me convidou a participar com ele, da equipe dele de mentoria, do trabalho de mentoria. Jonas Caso, vocês conhecem? Sim. Meu Jonas, se você estiver aí, você é o meu mentor. Eu já maravilhoso. ouvi falar, mas eu não conheço. Ele tem um livro, inclusive, que agora é a sua vez, né? Agora é a sua vez. Muito bom. Maravilhoso. Quero conhecer. Jonas é fantástico e foi ele. Eu estive com ele em Alphaville esse final de semana. Ele é transformador, eu me identifiquei muito com ele. E onde um dos meus colegas lá, gestor também, gerente também, falou, Andréia, você tem um dom como ele. Só vai, que eu tava assim, meu Deus, eu gostaria de fazer, queria ter mais tempo, né? E comecei a turma com ele. E assim, na primeira vez já senti aquela energia, com um monte de gente falando, ele me apresentando, olha, Andréia, da indústria tá aqui com a gente. Gente, aquela energia, que coisa nossa, gostosa. fez em mim uma mudança, que eu falei, é isso, me encontrei. Fez você se sentir importante. Exatamente. Pra você mesmo. Exatamente. E aí com isso, quando veio a possibilidade, olha, a gente tá vendo que você tá indo para um caminho, e você tem suas responsabilidades aqui, como que vai ficar aqui, e ficou. E aí foi a mudança, a transformação. Aí você tem que fazer sua escolha. E aí veio a transformação, eu digo que na segunda, quando aconteceu, né, nossa, tudo aquele flashback, aquela cara, nossa. Você fica, todo mundo te mandando mensagem, meu Deus, dá até um ruim, né? Parece isso mesmo. igual no Matrix, você tomou a pílula, mudou. Perdeu Exatamente. metade de algo que você não sabe ainda o que é. E foi na segunda só, porque terça eu já comecei as mentorias. Já passou. O esposo conta hoje no nosso âmbito, né, de amigos, foi só a segunda. A terça eu já tava rindo, já tava isso, já tava... Fênix, gente. Torrou num dia, no outro dia já renasceu do nada, entendeu? Gente, e começou isso. Na terça já comecei a mentoria, eu já vi que eu podia ajudar. E quando eu falei, a pessoa falou assim, é você. Quando a pessoa falou pra mim assim, é você é a solução da minha vida. Eu falei, gente, o que eu tava fazendo? E aí depois já começou a questão do programa, no outro dia outra mentoria e só foi, né? Hoje eu tenho 10 mentorandas, né? Atendo 2 empresas também e cada vez mais. Hoje já atendi Espanha também. Olha e, gente, eu tô muito feliz porque eu vejo, o meu ciclo se encerrou. Onde eu estava. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo tem o seu tempo. Então, a gente precisa compreender que não adianta você querer insistir em algo que já não faz mais parte da sua vida. Exato. Você começa a sentir sufoco por aquilo. Exatamente. Não que você não goste de estar no local, mas você
começa a perceber que você já não pertence mais àquele espaço. E aí isso aconteceu claramente comigo. Até nesse final de semana, eu estive em Alphaville, nós tivemos uma imersão maravilhosa com a Ana Lisboa, com o Jonas Cas, gente, com a Elaine Urives, gente, Urives, olha aqui, a chave da abundância, né? É isso mesmo. Transformador. E quantas pessoas eu conheci, me conectei do mundo, do Brasil, de fora, sabe? É fantástico quando você vê que você pode fazer mais. É uma que você pode fazer além. Que você não imaginava que iria alcançar, né? Gente, em 3 meses, sério mesmo, eu não me imaginava estar onde eu estou hoje. Você parou o mundo, desceu, abriu um portal, você entrou no outro. Exato. Peraí, para o mundo. Foi isso para mim. Foi transformador, né? E quando hoje, né, pessoas entrando no meu direct, é você que eu preciso, é você que tá... Gente, eu falo assim, meu Deus, né? Quanta coisa a gente pode fazer pelo outro, né? E compartilhando. O que é o mentor? É compartilhar o conhecimento. A Andréia é mentora também, né, Andréia? As Andréias, né? E isso é gratificante. E você vê o resultado acontecendo. É verdade. Tanto nas empresas, como no âmbito da pessoa. Eu tenho mentorandas que não tinham encontrado seu propósito. Ela tinha uma empresa de sucesso, mas queria algo a mais. Então, a gente está trilhando o caminho dela e ela hoje se descobriu. Então, isso aconteceu comigo, né? Então, a mentoria está trabalhando dessa forma. Espelhou, né? Espelhou. Exatamente. Então, o que é interessante da gente tirar como aprendizado disso tudo, dessa fala sua, que eu acho que vale a pena a gente trazer esse insight aqui, é que não é o lugar. Não. É você. Exatamente. Não é? É isso. você que exatamente. sente, é você que percebe, é você que faz as coisas acontecerem. Então, não é que o lugar é ruim. O lugar é maravilhoso. É onde fantástico. você estava, o que você fazia. Só que chegou um determinado momento em que você precisava de evoluir um pouco. Próximo além estágio. do que aquilo te proporcionava. Próximo estágio. É isso mesmo. Aí. E nós estamos aqui, gente, nesse mundo, você que está aí do outro ladinho dessa tela, assistindo a gente, não sei que horas você vai estar nos assistindo, mas nós estamos aqui nesse mundo, exatamente nesse momento, justamente por um propósito. E você não está aqui de graça. Exatamente. Você está aqui porque você precisava ouvir tudo que nós estamos falando. Nem que seja a última frase que a gente for falar que vai tocar em você, porque era para você. Isso mesmo. Né? E assim, você sente, nossa, e hoje, naquela vibração, até hoje eu tenho uma social selling, né, que tá me ajudando com tudo isso. Essa mulher, gente. Porque, olha, é fantástico. E eu vim assim numa energia, gente, e sempre falo da ambiência. Quando você está numa ambiência onde todos estão na mesma frequência que você. E aí você só vai. E isso eu comento muito para as minhas mentorandas. Acredite e vai. Se desafie, ouse, que isso tudo acontece. Isso. Vibre, aconteça já, você se vendo acontecer. E é isso a Elaine Urives falou muito. Aconteça, mentalize, vibre e acontece. E isso eu vejo mesmo. Porque assim, a nossa frequência está dentro de nós. A nossa energia vai trazer o universo, as ações que acontecem. E o universo nos desafia, né? Nos desafia muito, né? Porque eu tinha um sonho de subir mais um cargo, mais uma cadeira. E na empresa que eu estava anterior. Quantas propostas em 3 meses? Gente, eu recebi. Então eu falo, não, o meu propósito é esse. Não vou mais me amarrar, né? Com outra empresa. Eu amo estar no mundo corporativo, sim, para ajudar, para trabalhar, para desenvolver. Mas é muito além do que. Mas mudou a câmera agora. Ali você estava lá dentro, agora você está vendo uma câmera. Exatamente. Uma outra pessoa, né? Exatamente. Abriu uma nova aba do navegador. Tá aqui. E olha, se eu não estivesse realmente definido o meu propósito e me encontrado, eu estava balançada, né? Com a proposta que veio, eu aceitava. Né? E não, Mas a gente lá nos bastidores estava falando sobre isso, né? Então que também fique aqui registrado para vocês que muitas vezes você encontra o seu propósito, mas alguma coisa acontece para te tirar de novo desse propósito, porque o universo, ele é fantástico, você começa a criar raízes. Isso mesmo. Aonde você alcança muita gente. E quando você começa a ter esse alcance,
nem todo mundo vai gostar de você. Claro. Né? As críticas, elas vão vir, os boicotes, eles vão vir. Sim. E essa energia, ela emana para o universo e vai vir as coisas que lá atrás, na pessoa antiga, isso mesmo. Era o teu desejo lá do seu coração, do fundo da sua alma. Isso Só mesmo. que hoje não faz mais parte de você. E olha, até arrepiei. Você falou exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente, Andréia. Porque foi bem isso. E quando eu falei, gente, como o universo está me desafiando, falando, é realmente o que você quer, seguir esse caminho? Porque veio 3 propostas, nossa, maravilhosas, que se quando eu estivesse na Andréia do passado, 3 meses atrás, teria aceitado eu teria aceitado. E hoje não é mais o que eu quero. Hoje é uma nova Andréia com um novo propósito. Aliás, com o seu propósito, o seu propósito alinhado, atualizado. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Putz, gente, olha quanta coisa. E isso serve pra nós. Claro, eu tô aqui assim, meu Deus, olhando pra lá, olhando pra cá. É muito isso, né? A gente ouve isso de muita gente, né? É maravilhoso. Deixa eu te falar uma situação que aconteceu comigo. Eu nunca tinha tido a dimensão do quanto o comportamento da gente influencia o outro. Sim. Né? Eu não tinha dimensão. Até eu sempre tive um desejo, até fiz outras atividades, trabalhei com mentoria, a gente fazia projetos de mentoria, nosso projeto de mentoria ele durava em torno de 8 a 12 horas, né? Era individual, porque a gente atuava muito na parte de descoberta do alinhamento da sua personalidade, do seu comportamento, por várias técnicas que não convém aqui eu citar agora, mas Sim. enfim, até se as pessoas quiserem saber as técnicas que eu utilizo, pode me perguntar, eu vou responder para vocês, e tá tudo certo, até comentamos antes, sim, nos bastidores. Né? E eu descobri isso o dia que jogaram no meu colo uma palestra. Olha aí. Falaram assim para mim, o meu time na época falou assim, você vai fazer uma palestra só para mulheres. Nossa, que maravilha. E nós vamos correr atrás de convidar essas mulheres para você poder palestrar. Não se preocupe com o lugar, não se preocupe com o público, se preocupe com a palestra, com o comunicar com essas mulheres. Eu confesso para você que no dia, assim, eu tive até que me isolar um pouquinho antes para me alinhar, para me energizar, porque eu vi aquele público todo lá, mulheres, Sim. né? Mulheres. Sim. E assim como eu, assim como você. Sim. Não tô te excluindo, tá, Cleiton? É só para contar um fato. Beleza. Tá? Sim. Aí de homens só tinham lá os 2 que estavam operando os celulares e o som, e eles não ficavam dentro do ambiente. Então lá nós tivemos depoimentos. Maravilhoso. Né? Lá nós tivemos assim corações abertos, corações que sangravam, né? Vidas doloridas, Nossa. sofridas, histórias maravilhosas de superação. Naquele momento, eu vi que muita gente precisava do que eu estava falando, assim como muita gente precisa do que você está falando. Exatamente. E no final da palestra, as mulheres vinham chorando, dizendo que alguma coisa tinha acontecido ali. Olha aí. Que é a sensação que você está sentindo da tua vida e que muita gente veio Isso mesmo. te falar. Isso mesmo. As mulheres me contaram coisas que elas estavam vivendo, esperando alguma coisa de mim. Olha aí. Né? Isso mesmo. Esperando algo de mim, que eu poderia contribuir. E durante muito tempo, a gente se conectou por muito tempo. Né? E eu ainda assim, e elas vieram para o meu processo de identificação de perfil de personalidade, fizeram. E eu recebo muitos depoimentos escritos. De repente, numa sexta-feira brota um depoimento no meu WhatsApp, sabe? Olha aí, que maravilhoso. Umas coisas maravilhosas. É gratificante. Mulheres que eram muito inibidas, que me mandavam depoimentos gravando vídeo, coisa que era algo assim que nunca elas imaginaram. Uma superação. Que conseguiriam fazer. Isso mesmo. Eu vi na palestra que eu participei, que você promoveu. Isso mesmo. Né? E é isso, gente, é transformador. Nós fizemos uma palestra, um workshop de posicionamento de sucesso. A Mari esteve junto, fizemos toda uma organização. E assim, honestamente, eu estimava, vai dar umas 40 mulheres, né? E lançamos 100 mulheres! Tava entupida, 100 mulheres!
E é isso, sabe? O seu posicionamento, né? O seu autocuidado, você se valorizar. E é isso que eu estou, em breve vocês vão ver a comunidade da Andréa Lenhage das mulheres, que já está nascendo isso por aí muito também. Bom. Porque é isso que eu quero, transformar e transbordar e mostrar que é possível. Isso. Gente, pensem comigo, no mundo empresarial, onde eu era a única mulher gerente. Como que era se eu não me posicionasse? Exatamente. Como que era se eu só abaixasse a cabeça para tudo que falavam para mim? Aceitasse tudo. Né? Então, é isso que eu falo, o seu é o limite. Mas a gente precisa se posicionar, Isso. né? Porque tanto no mundo corporativo e como na vida pessoal, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar o que a gente quer, né? Porque senão a gente fica ali omissa, sofrendo internamente e daqui a um pouco estamos doentes. E aí começa todo o processo, ou depressão, o burnout e assim por diante, porque a gente não coloca para fora. Não é a indústria da voz? É isso, né? É para dar voz às pessoas. Exatamente, né? E é isso que eu vejo. E logo, final do ano vai ter mais um, hein? Olha aí. Vou fazer mais um. Vocês aí, logo vem, lá vem novidades. Agora, me veio uma pergunta. Você falou que atende mulheres. Mas, se algum homem quiser... Tenho mentorando. Olha aí. Eu trabalho com empresas também, né? Então, hoje eu trabalho com 2 empresas, onde eu atuo com um grupo de gestores, tanto aqui como em outra cidade também. Tenho um mentorando de São Paulo também, porque eu falo, o propósito não é só da mulher, é do homem também, né? Então, muitas vezes, falta ele entender o que precisa ser feito. E eu, na mentoria, eu trabalho dessa forma, mostrando o caminho, as ferramentas, como se posicionar, o Mind Master, como que a gente tem que colocar tudo, planilhar, alinhar e começar as ações, né? Porque a gente reclama muito. Eu não tenho oportunidade. Os gestores, que alguns eu tendo, né? Eu não tenho oportunidade, ninguém me vê, ninguém... Mas o que você está fazendo de diferente? Qual é o teu posicionamento no mercado? Parabéns, é isso. Porque se não se posiciona, como que o gestor acima vai visualizar? Se eu sou uma pessoa ali reprimidinha, não falo nada, quietinha, você não está mostrando nada. O que você está mostrando? Cadê a sua iniciativa? Cadê a sua proatividade? Mais um tijolo na parede, né? Exatamente. Mas quando a gente fala em ser humilde, não é ser retraído. Exatamente. A palavra humildade significa você estar no meio dos seus. E não que você vai ser superior aos seus. Exatamente. Mas não significa que você tem que se diminuir quando as pessoas estão perto. É isso que a Andréa está falando, de posicionamento. Isso. Né? Faça. Eu sempre falo assim, se eu não promover o que eu sei fazer de melhor, ninguém vai enxergar. Isso mesmo. E ninguém faz por você. Ninguém faz por mim. Exato. Né? Então eu preciso ter a minha posição, eu preciso ter o meu lugar ao sol, e eu tenho. Só não sei se estão enxergando. Então, se eu não sei se estão enxergando, eu vou fazer as pessoas enxergarem. Vou arrumar as tretas. Vamos arrumar as tretas para resolver as tretas. Tá boa. Então, já veio uma dica aí. Eu estou com as últimas inscrições ainda abertas para a mentoria em grupo sobre posicionamento e destrave de comunicação. Então, se você está se vendo nesse momento que precisa, vem comigo. Vamos trilhar o seu sucesso. Te chama no Insta, te chama... No Insta, no tem Insta, lá, tem um link no direct. A produção vai deixar aqui, Se quiser falar aí, porque às vezes a pessoa tá só ouvindo, pode Combinado, falar. Então, é Deia Lenhage. Então, entre em contato comigo no Instagram. Lá tem também meu WhatsApp. Tem a minha equipe que está ali fazendo toda a coordenação, porque eu quero transbordar na vida das pessoas. É isso aí. E vamos junto. Não tem desculpa, hein? Exatamente. Não tem desculpa, né? E, Andréia, essa transição toda aconteceu, você sentiu, a família mais uma vez te apoiou? Foi fantástico. Meu marido, a minha mãe, todos. Não deu um medinho assim? Deu um frio na barriga, mas... Vai frio mesmo. Vai. E pensa a Andréia voltando de São Paulo, nós vindo de carro, falando de lá aqui. Todas as ideias, né, que eu vi naquele momento, tinha 300 pessoas naquela imersão, né, ações diferentes, comunidades. Gente, é isso, né? Então, o que eu sempre comento? Todos nascemos para brilhar. Muitas vezes, nós não se encontramos. E quando a gente não se encontra, a mente e o físico não está alinhado, né? E isso me transformou. Que é isso que eu quero, é transformar a vida de cada um de vocês. Porque quando a gente faz isso, não é, Andréia, compartilho, porque quanto mais eu compartilhar, mais o universo me
transborda e devolve. E quanto mais, igual teve uma mentoranda minha que era de loja infantil. Ela falou, sério que você vai passar tudo que você faz? Eu vou fazer além até. Porque quanto mais eu te ajudar, quanto mais você crescer, aí minha função foi feita. E, na verdade, as pessoas elas não enxergam isso, né? É uma cadeia de doação. Exatamente. E isso vai voltar para você. E quantos empresários têm medo de compartilhar as suas rotinas, os seus trabalhos? Isso. É aquela palavra que eu acho tão chata que as pessoas costumam falar, é a concorrência. É exato. Não, gente, não é concorrência. É uma parceria, é o ganha-ganha, tem espaço para todo mundo. O que é seu vai chegar para você, ninguém vai tirar. Tá guardado, tá ali, né? Porque assim, olha, nem todo mundo tem o perfil que gosta de mim, nem todo mundo tem o perfil que gosta de você ou do Cleitinho aqui. Exatamente. Entendeu? A gente pode ganhar antipatia de uma outra pessoa e tá tudo certo. Isso. Por quê? Porque tem que dar espaço pro outro. Claro. Né? E assim, eu sempre comento, fale mal, fale bem, você tá falando de você. E se você tem a sua consciência limpa, que você está fazendo o seu melhor, parabéns, durma tranquilo. Às vezes para o outro pode não ser o melhor que ele queria, mas que é a visão dele, melhor, né? É o que você pode dar. E eu vejo assim, muitas vezes as pessoas reclamam, ou falam mal do João ou da Maria, assim sucessivamente. Eu ouço isso da sua boca. Meu Deus. Parece que é o Cleiton que está falando agora, cara, me deu isso aqui. E aí eu penso, você está fazendo isso para você mesmo. Quem vai ficar doente é você, não a pessoa que nem sabe o que você está falando. Então, para quê? Vamos emanar energia positiva? Exato. Porque quanto mais energia positiva estiver conosco, no nosso ambiente, no nosso corpo e na nossa mente, mais nós vamos para o caminho do sucesso. A André tá falando, não porque eu reclamo, mas porque eu odeio quem reclama. Isso, é porque ele fala, meu Deus, por que as pessoas reclamam tanto se elas não estão felizes? Isso. Elas fazem diferente. Esses dias eu até fiz um teste, sabe? Que eu fiz um teste. Não sei o que, eu sempre tô procurando estudar, assim, eu não me formei, fiz um período de faculdade, enfim, todo mundo tem sua história, tem a minha. Sim. Mas eu aprendi muita coisa, eu sempre estou estudando, sempre. Se desenvolvendo sempre. Isso. E aí tem uma plataforma de cursos da qual eu já ouvi muita gente falar, eu preciso desse curso, e daí um dia eu peguei e postei no nosso grupo lá, e tem muita gente que reclama, e eu não vi ninguém ver, como é que eu faço pra comprar? Nada pra e os cursos estavam em promoção, tipo, R$22, R$27. Eu comprei um curso lá. Mas é um curso de cadeia, né? Olha curso de cadeia, com renome, tava na promoção. Bacana. Eu fiz vários cursos que eu uso no meu trabalho hoje. Eu comprei um curso, inclusive, de edição de música, que tem 420 aulas de um inglês que trabalha por R$27. Que é uma parcelinha de um conhecimento que já vai começar a dar um start para mudança, claro, entendeu? É o primeiro passo. E às vezes aquilo que você tá te incomodando, você acha ali. Isso, é o primeiro passo. E assim, não tem desculpa, não tenho dinheiro, não. Isso. Você não quer fazer. Isso. Exatamente. É isso que ele fala, sabe? Eu não consigo tolerar. A pessoa tá na zona de conforto e só reclama. E tava lá, e ninguém me procurou, como é que tá isso? Teve uma pessoa que me procurou, me ajuda a fazer e tal. Mas as pessoas que às vezes reclamam não me procuraram. E eu vejo assim, a mesma energia que você tem pra falar bem, pra você mentalizar coisa positiva, é a mesma que você só fala coisa ruim e volta pra você mesmo. Então, por que vibrar isso aí? É bíblico, né? 70 Exatamente. vezes 7 você abençoa a vida do outro, volta pra você 70 vezes 7. Mas o contrário também acontece. Né? É isso. E a gente mentaliza coisas ruins. Meu Deus, por que tá acontecendo isso? Meu Deus, estão falando mal de mim? Tá acontecendo, porque você tá mentalizando e vai acontecer. Isso, né? E é isso que eu vejo. Cada vez mais isso fica mais claro pra mim. O que a gente mentaliza acontece. O que a gente mentaliza, o que você vibra acontece. Pensando assim, você vai conhecendo pessoas que pensam negativo, grupos que pensam negativo. Isso. Aí você vai entrando mais em negativo. É uma bolha que vai se formando ali, você vai indo pra aquilo ali. Isso. E você tá ali, você não acredita mais, porque você tá numa ambiência no negativo. Isso. Então, gente, se afaste. Se você percebeu que ao teu redor só tem gente... Vou experimentar. Vocês falaram tanto que deu vontade, hein? Vamos lá, dá um pause aqui. Dá um zoom. Vamos ouvir o barulho. Vamos ver a crocância? Ó a crocância. Pronto. Dá um zoom aí. Dá um zoom aí, produção. Né? E depois você me conta o que você achou do sabor. Maravilhoso. Muito top, né? Maravilhoso. Então, assim, se você está num ambiente onde você tem percebido que nos últimos momentos, nos últimos períodos, nos últimos dias ou meses, as pessoas começaram a só reclamar, sai daí.
aí não é o seu lugar. Não te pertence mais. Não te pertence porque isso vai afetar, vai te atingir diretamente. Isso mesmo. Queira estar, eu sempre falo, que não são os opostos que precisam se atrair, são semelhantes. Semelhantes. Tá aí do outro lado. Porque assim, se a ambiência, eu falei isso ontem, na hora que eu fui visitar a academia do Tony. Ah, é verdade. Sim, gente, eu levei uma bronca do Tony ontem. E quem tava lá malhando forte? Cleitinho. Cleitinho tava lá, ó, nem quis tirar ele muito do foco. Cheguei lá, o Tony olhou pra mim e falou assim, depois de 2 anos você veio visitar a minha academia. Eu falei, gente, a pessoa precisa ser tão delicada assim com a gente. E ele fala baixinho, né? E todo mundo, 200 milhões de pessoas que estavam lá dentro, olharam pra mim. Eu falei, meu Deus, agora eu sou a marginal aqui dentro, né? E não é isso mesmo, André? É bem isso que você pegou. As pessoas reclamam, meu Deus, eu não gosto do meu corpo, meu Deus, né? Olha como é que eu tô. Mas o que você tá fazendo pra mudar? Exatamente. Né? Você tá dando o direito pra você pra caminhar, pra cuidar da tua saúde, da tua alimentação? Ou você tá numa ambiência, não vale fazer academia. Não, vamos beber. Vamos fazer tal coisa. Vamos comer gordura. Isso. Um negócio que eu odeio. Todo mundo faz. Eu vou fazer também. Isso. Qual aquele negócio? Eu sempre fiz, nunca deu nada. Isso mesmo. Nossa. Não vai dar resultado. Já não é meu amigo. Amigo meu não fala isso. Isso mesmo. É aquele mindset fechado, Nossa, né? eu não gosto. É aquela cabecinha que pensa no pensa junto com aquele coletivo, aquele ambiente pesado. Exatamente. E, não é essa pessoa que faz a diferença. Isso mesmo. Essa pessoa vai ser mais um número. Isso. Se você quer ser mais um número, conviva com essas pessoas. Agora, Status quo, né? Exato. Se você Status quer quo. ser diferente, priorize outras coisas na sua vida. Se todo mundo tá indo pra direita, vai pra esquerda, meu filho. Não fica aí mosqueando, não, porque a vida é um sopro. Ela voa. Quando Passa tão rápido. Quando você pensou, passou 24 anos da sua vida. Meu Nossa. Deus, quando eu olho pra trás, meu Deus, 24 anos. Não é? Aí quando eu também despertei era 10 anos. Olha aí. Você vê? E aí você pensa, quanta coisa eu poderia ter feito diferente, né? E é assim, parece que é um renascer, né? Quando você percebe que, Você se puxa, reencontra. Mas aí existe tem aquilo que vida você aqui falou. fora. Aham. Tem o perceber, aceitar e buscar, né? Porque eu sempre falo assim, que nem a gente tava falando. Posso estar errado? Posso. Eu adoro essas coisas, eu vou pensar, vou mentalizar isso aqui. Só que se você não Ter atitude. levantar e fazer, Não acontece. não vai acontecer. Mentalizar e só sonhar não gera ação nenhuma. Então, que atitude eu tô acho tomando? que é isso, né? É essa a palavra. Que atitude eu tô fazendo? Porque eu quero um corpo esbelto, maravilhoso. O que eu tô fazendo? Né? Eu tô cuidando da alimentação. Eu estou o quê? Dormindo até mais tarde, não vou caminhar, vou tomar meus drinks, vou isso, vou aquilo. E cadê a academia? Né? Então, o que eu tô fazendo comigo mesma para que eu chegue no que eu quero? É Eu né? quero estar numa mentoria, num processo com 300 pessoas, não sei o quê. Pô, tem que sair daqui, eu tenho que buscar o caminho de dia, eu tenho que pegar Não meu carro, é? eu tenho que dirigir, eu tenho que Isso passar mesmo. Ó, tua zona de pra lá e pra lá, pra lá. desconforto. Você não saiu daqui e foi lá pra São Paulo? Às vezes Nossa, você tinha uma história, imersão reputação. maravilhosa lá, gente. Outras pessoas vão falar, mas eu tenho que Eu não vou. eu tenho que ir lá pra São Paulo, eu tenho que reservar hotel, eu tenho que... Não, Dirigir, não vou, isso não, mesmo. Não vou. Não, prefiro Eu ficar até assim. brinco, é uma brincadeira, eu falo, acabei de derrotar, né? Porque a gente foi uma vez pra Balneário, tava eu, a Bárbara e o Nenê, né? E eu fui dirigindo até lá, daí eles acabaram dormindo e tal, né? Na cadeirinha. Aí chegou, você não quer descansar? Não, a gente vai passear. A gente vai ficar uns 2 dias, eu vou passear, eu vou chegar, nós vamos tomar banho. Eu não tenho cabeça de derrotado. Isso mesmo. Não tenho, não me dou esse luxo. Isso Não mesmo. tô dizendo que a gente não tem que descansar Temos. também, mas eu tô dizendo que cabeça de derrotado é você não aproveitar, não Não pegar. aproveitar E a gente oportunidade. saiu e foi passear. É isso aí. Se eu for é isso. viajar, eu vou cansar. Cara, nem vai. Gente, e assim, ó. Porque eu se você voltei, for, vai meu, chegou lá fácil. Você não, renova a você alma. já Você vai, renova você a vai alma. pensando que vai dar cansaço, não sei o que, pronto. Gente, acabei de chegar de Maceió também. Eu estava em viagem. Eu tava de Maravilhosa essa viagem Curtindo com a família. foto. Maravilhosa. E aí lá eu conheci uma pessoa que fazia um cuscuz maravilhoso. Aí eu falei, não, vou ter que tirar uma foto. Eu E ela vi o ficou vídeo toda que você nervosa fez. lá. E aí eu postei. E eu marquei o resort que ela estava, né?
gente, ela veio me agradecer tanto, Olha que porque legal. todos começaram a falar dela da rede. Então, são gentilezas que a gente pode fazer pelo outro. E Quando custam você vê, não custa quem nada, Nossa. reconheça. Reconheça né? o valor e o talento do outro. A experiência que ela Exatamente. proporcionou também, né? Com aquele alimento. Exatamente. E é isso, a gente tem tantas pessoas que fazem, nossa, coisas maravilhosas. E custa a gente elogiar? Custa a gente agradecer? Não custa nada. Aproveitando o seu gancho, a gente estava numa reunião com alguns empresários ali, e um desses empresários, ele falou algumas coisas assim, tecendo elogio, né? E aí a gestão que eu administro, e aí eu falei para ele assim, olha, quando chegar o momento de eu não ter nada para falar de positivo para a pessoa, eu me calo. Eu falei, porque eu não quero ser uma pessoa que desmotive e desmoraliza outra pessoa. Sim, Eu quero ser uma pessoa que impulsiona o outro a ser melhor. isso mesmo. Então, não é por... Ai, André, mas isso é network seu. Não, eu sou assim. Você tem um mindset de atleta, Eu sou assim. que é o que eu sempre falo, ser melhor É do que isso você aí. foi hoje. Cada dia buscar o seu melhor. E aí você vai estar dando também a oportunidade da pessoa entender que ela também tem talento, que ela também vai conseguir fazer, e Isso se mesmo. você conseguiu, você não é nenhum super-humano. Isso. Ela também vai conseguir. E outra coisa, a questão de que você acabou comentando, de falar para as pessoas de uma maneira positiva o que elas precisam melhorar. Isso mesmo. Não é você depreciar o trabalho Isso. alheio, é você pontuar para a pessoa, Isso. olha, você faz um bom trabalho, tem umas coisas que a gente pode estar melhorando, vamos alinhar isso aqui? Né? Eu, quando vou pontuar algum trabalho, tá aqui ele de testemunha. Não. Inclusive hoje eu falei para ele, Cleiton, eu não gostei desse post. Não foi o que eu falei? Sim. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer outro. Mas ele nem me perguntou. Eu levantei da minha mesa e fui lá. Falei, não, eu vou te explicar o porquê que eu não Isso. gostei desse post. Isso. Entende? Uhum. E aí eu Porque expliquei. senão amanhã faz da mesma forma, E aí porque a eu pessoa não expliquei, entende. aí eu expliquei pra ele, não, eu não gostei por conta disso aqui. Nossa, na hora, ele falou, então vamos fazer assim, vamos fazer, olha só, senão ele ia estar no escuro. Isso mesmo. Então quer dizer, tá, ela não gostou do meu trabalho? Não, você Uhum. trabalha maravilhosamente e não bem. tem que criar um bicho de 7 cabeças, porque alguém, o seu chefe, enfim, Uhum. no caso André, pô, ela falou, pô, então tá bom, qual que é vamos dizer assim, qual que é o BO? Tá, vamos resolver. Isso. E vamos fazer a O que coisa é o acontecer. negócio? Ah, então vamos receber essa informação e vamos ver. E eu Mas você sempre- tem que dar um norte, Isso. entendeu? Porque senão a pessoa também não sabe. Tá, mas por que você não gosta E disso receber, aqui? né? Isso. Né? E assim, eu sempre falo, o gestor, ele não tem que colocar medo. Isso É respeito. é respeito. Ponto. Nós somos seres humanos, porque estamos medo- aqui. A gente tem medo de cachorro. Cachorro não é Exato. gestor, Exatamente. né? Então, o mundo hater já foi, né? Já A gente era. tem que, o quê? É a gente trabalhar juntos e mostrar o caminho certo, porque o sucesso vem para nós, né? E quando eu tenho o egocentrismo, que sou eu e acabou, não vai dar certo. Porque é ela e acabou, não pode ser um líder. Porque o líder que pensa em si só e não na evolução da sua equipe, não é líder. Na verdade, o líder ele tem que pensar ao contrário, né? Ele tem que pensar primeiro que a equipe esteja bem. Exatamente. E ele vem depois. Exatamente. Né? Porque eu sempre digo assim, a minha equipe precisa estar confortável fazendo o que ela precisa fazer. Então eu vou dar todo o suporte Uhum. para que essa equipe trabalhe. Isso. O que você precisa As ferramentas. e todo suporte, tanto de ferramenta física, emocional, Emocionais. né, conhecimento, tudo isso você Exato. precisa dar. Claro que muitas vezes a gente é falho, né? Sim, somos A gente- humanos. Isso que eu ia falar. Uhum. A gente sente dor, a gente sangra, nem todo dia você acorda com os 2 pés direitos, Sim. tem um dia que você acorda com os 2 esquerdos. Exatamente. Né? Às vezes você tá com dor, passou alguma coisa. Não é que você vai descontar no outro, mas você vai ficar um pouco mais fechado. Isso. Você não vai ser tão expansivo naquele dia ou Isso. naquele momento, né? E isso é uma questão também de conhecimento emocional, de você não descontar no outro o que você tá Exato. sentindo. Ser agressivo, né? Às É. vezes você é agressivo, a pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tem gente que não tem filtro, né? Do Exatamente. jeito que sente, fala. Igual coisa de porco, né? Curta e tá. Exatamente. Curto e dolorido, né? E você não pensa na consequência que Isso. aquilo vai gerar. É engraçado, vai mas transformar, não é trágico porque é cômico, não sei. É cômico, mas é cômico seria se fosse trágico, é trágico, né? isso, meu Deus do céu.
Mas então, é verdade isso. A gente tem que pensar na consequência do que você está fazendo para o outro. Isso. E assim, eu sempre falo, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, escute mais e fale menos. Porque tem pessoas que só quer falar. Mas primeiro escute. Aconteceu isso comigo, um caso. Tinha uma pessoa que estava há anos na empresa. E o gestor veio falar para mim, tem que mandar embora, porque não serve mais. E era boa. Então, o que aconteceu? Não, ela não serve mais, não vem mais trabalhar. E, gente, fechamos ela aqui na minha sala. Vamos entender antes de seguir com o processo. Eu falei, você vai ficar junto para você ver como tem que fazer. Gente, ela estava com problemas em casa. Ela estava recebendo repressões. Nossa. E aí, a gente tem que ajudar, entendeu? E não às vezes, mais ainda. Exato, às vezes a pessoa está pedindo um socorro, mas da forma dela mostrar foi aquela. Lógico, tem o outro lado também, de pessoas que não têm compromisso. Sim. Mas cabe a nós entendermos o que está acontecendo. Mas essa conversa é muito importante. Exatamente. Às vezes eu falo assim, ó, tem gente que você conversa uma vez, não resolve, mas a hora que você dá um chacoalhão, resolve. Exato. Então tem os dois lados. Tem 2 tipos de dois pessoas. Perfis, né? Tem gente que só uma conversa você vai entender, às vezes não é nem que ela tá querendo ser dessa forma, é o resultado de algo que tá acontecendo. Mas tem gente, como você falou, é um descompromisso. Isso. Né? E nesse descompromisso, um choque de realidade às vezes resolve também. E tem pessoas que infelizmente não querem evoluir. Você dá as ferramentas, você quer mostrar, mas a pessoa tá ali naquele momento que não quer. Então adianta nós batermos com a parede? Tá nesse momento uma vida inteira. Aí você bate contra a parede e não adianta. Nossa, tá na Matrix, resolve. né? Meu Deus do céu, tá na Matrix. A gente chega com o comprimido aqui, ó, meu amigo, essa é a realidade, isso não é. Exatamente. A pessoa não vai ficar na Matrix. Isso, não tem muito o que fazer daí. Então, e aí assim, trabalhando como gestora, assim como você, às vezes as pessoas falam, ai, mas coitado de fulano, gente, não tenha pena. Não tenha pena do outro. Se você ouviu e você percebeu, por A mais B, que aquela pessoa não tem nenhum pingo de compromisso, não tem pena. Não é coitado. Não é coitado. Está fazendo por merecer. Exatamente. Né? É o que a gente fala, o universo devolve o que você joga pra ele. Ponto. Exatamente. Acabou. E assim, cabe a nós, né, cuidarmos dessa nova geração. Porque eu trabalhei com jovens, e olha, gente, se nós em casa, eu tenho uma criança de 10 anos, a gente tem que começar a mostrar a realidade e ensinar das responsabilidades. Porque com essa era digital aqui, ó... Nossa, tudo na mão. Tudo na mão, gente. Eles acreditam que é tudo fácil. E informação e desinformação, Exatamente. Né? E muitas fake news, que para eles começa a transformar ali em realidades. Então, cabe a nós, como muitas pais, como gestores, existem, né? Muitas coisas que eles veem que não existem, muitas coisas que são marqueteiras. Exatamente. Tem muita venda, né? Muita venda aí pela internet de coisas fantasiosas, né? Que você sabe que não... E infelizmente nesse mundo tem muitas pessoas maldosas também, mas né? Isso nós sabemos pelo grau de maturidade que nós temos. Exato. Mas eles não, e aí tem uma confusão, né? O que então é real, o que é confiável e o que não é confiável. Exato. E às vezes é uma conversa, é nós explicarmos, porque eu sempre falo, a liderança não é só no corporativo. É em casa, é conversar, é explicar. Não é a base de repressão, mas sim de conversa. Lógico, às vezes tem que puxar a orelha sim, né? É necessário. Mostrar você puxa limites, a orelha né? também de um filho. Exatamente. Não vai puxar a orelha de uma pessoa que trabalha com você. Exatamente. Não tem como. E é assim que a pessoa evolui. E é assim que nós crescemos. Como eu recebi vários feedbacks, porque todos nós temos pontos a desenvolver. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos. Eu sempre brincava, se até a máquina quebra, imagina nós. E aí a gente entra de novo na questão posicionamento, que você comentou lá atrás. Isso mesmo. Né? Você como gestora, eu também, quando eu vim para o mundo imobiliário, era um mundo muito masculino, assim como produção. Exatamente. Era um mundo muito masculino. Se você mostra muitos dentes e não se posiciona de uma maneira eficiente e eficaz, você é engolido. E muitas vezes, gente, eu estive numa reunião que a pessoa teve a capacidade de falar que tinha que trocar os gestores e colocar tudo homem. Eu falei, gente, pra pessoa, né? Você nasceu de quem? De homem?
Por quê? Se você não tá, né, Que valorizando da onde veio, É. como que você tem capacidade para um negócio desse? Por que a mulher não tem tanta capacidade quanto? Exatamente. Que mundo que você vive que a mulher não é capaz de fazer as Mudou-se, coisas? gente, não é mais assim. A gente tá ali, ó, igual. A gente tem que valorizar as pessoas, tanto do masculino como do feminino. O ser humano, né? O ser humano, exatamente. As equipes do mercado imobiliário, elas eram formadas por só homens quando eu comecei, só. E eu já comecei como gestora. Eu tive problemas seríssimos. E olha Porque eu aí, era mais jovem do que eles e eu era mulher. isso. Então não tinha um respeito com a minha pessoa na época. E aí veio o posicionamento. Isso. E também o empresário que está me ouvindo, agora fica um recado para você. Dê apoio para o seu gestor. Dê apoio. Se o colaborador foi lá falar mal do gestor para você, não acate. Peça para que ele vá falar diretamente para o gestor dele. Não põe Porque- hierarquia. Isso, porque isso é o apoio. Se o teu gestor que você colocou lá, que você confia, não merece essa confiança, essa carta branca, não coloque ele na gestão. Exatamente. Não coloque, porque você Uhum. vai estar matando uma pessoa. Vai Exatamente. estar boicotando a carreira dessa pessoa. Então fica a minha dica. Eu tive todo o suporte do mundo. Você também Sim, teve, por isso sim. você continuou. Nossa, fantástico. Né? E assim, ó, e sempre mostrando que o posicionamento fortalece. Uhum. E aí, muitas vezes, cabe a nós se posicionar de forma diferente. Quando recebe uma leva dessa, você tem que se posicionar. Tem que abaixar a guarda. Aí você vai falar, aí você pensa com você, putz, agora que eu vou mostrar pra você que não Agora, é assim né? que a banda toca. Já fui Não chamada é. de homem de saia. Meu Deus. Então, assim, é de tudo. Então, É de tudo. nesse sentido que o mundo, É. a gente tem que Se entender blindar. que a gente precisa ter um jogo de cintura em todas as situações. Se eu for agressiva como a pessoa é comigo, o que eu tô ganhando com isso? Então, não se subestime, mas Uhum. se mostre. Mas não Isso seja mesmo. no mesmo tom que aquele ser. Com educação. Com A educação. partir do momento que a pessoa perdeu o respeito com você e você também perdeu com ela, o Todos errado estão vai ser errados. você. Não, o errado vai ser mais você. É isso mesmo. Porque você poderia ter se controlado, entendeu? Exatamente. O problema é dela se ela perdeu o controle. Exatamente. Você Exatamente. não, né? E aí, nesse sentido, tanto no mundo corporativo como uma vizinhança. Um exemplo que eu assisti uma vez, brigando por bobeira. Falei, gente, vamos conversar, É isso né? aí. Não é agressividade. Não sei se vocês viram no jornal, essa semana passada, só porque o rapaz lá em São Paulo dormiu no ombro do outro no ônibus, o cara veio dar um soco Meu nele. Deus, era Falta de cansaço. respeito, gente. Não, mas Né? esses dias aqui na Compreensão. cidade não aconteceu uma briga aí Sim. por causa da chuva, enfim, e as pessoas acham que vão resolver. Né? Indiferente de fogo, qual né? que é, sei lá, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual é o motivo, quem votou. Nossa, fizeram várias teorias conspiratórias. Gente do céu. Se resolve daquele jeito. Não sei, Exatamente. né? Não é a falta de sei. educação que vai resolver, Eu nem a acho base que da não força, é assim né? que funciona. É. Porque, que nem eu falei, a gente tá mandando nave pra Marte, cara. Exatamente. Pô, a gente tá mandando coisa pra Lua, a gente E tá ainda fazendo não tem foguete. controle E tem emocional. gente que parece que vota esse bicho, cara. Exatamente. E sabe o que é o pior? Tem gente que acha que isso é certo. A base do Apoia. grito, né? Então, essas Apoia. pessoas Aham. que acham que isso é certo, se afaste. Exatamente. É isso da energia. Que vem a ambiência, Ambiente. né? Né? Então, Exatamente. sentiu, você tá vibrando na mesma energia. Sai fora desse lugar, pelo amor de Deus. Tô ali há alguns meses, não tô dizendo só financeiramente falando, mas eu tô ali alguns meses, eu não evolui nada, parece que não agregou nada, parece que tá... As coisas parecem que estão indo pra trás em vez da pra ir pra Sim, frente, sim, né? sim. sei lá. Então não é o seu lugar, não é o Siga. seu espaço. Isso aí. Vai tomar né? banho, você ali, pensa, liga o chuveiro, cai a água, pensa. A água O que vai tá acontecendo? lavando, né? E vai trazendo novas ideias. Reflita. É isso mesmo, né? Isso É Às aí. vezes joga um sal grosso, sei lá. Mas aí, pensa. né, meu Energia, Deus do energia. céu, né? Não, bacana. Andréia, que massa essa nossa conversa. Eu confesso pra você assim que eu já te admirava lá de trás, né? Porque quando eu iniciei a trabalhar com você, a gente trabalhava em setores muito diferentes, Sim. né? Então, assim, eu sabia o que você fazia, mas eu não tinha noção de onde você tinha vindo, Olha só. né? Uhum. E conhecer um pouco mais dessa tua história e saber, ver, ouvir da sua boca essa sua transição e olhar para você e ver que você hoje
está renovada. Sim. É uma pessoa que está realmente renovada. Encontrei. É visível isso, né? Então, assim, eu gostaria muito que você desse um recado para as pessoas que estão nesse ciclo. Sim. Que não encerra ciclo, que não sai dali, mas que sabem que tem alguma coisa de errado, mas não sabem o quê. E olha quantos direct eu recebi nesse caminho. Estou na função tal e não estou feliz. Estou com tal empreendimento e não estou feliz. Estou com conhecimento e não sei como colocar para fora. Então, o recado que eu falo para vocês: vá em busca do seu sonho e do seu propósito. Não tenha medo de ousar. Que muitas vezes o que boicota nós é nós mesmos, por não acreditar em nós. E quando você acredita e você vibra e acontece, você vai ver tudo se transformar. Em 3 meses, a minha vida fez um looping. Sabe quando você está na montanha-russa? Né? Aquela maravilha lá em cima. Eu tô nela e não quero sair mais. Né? Porque é isso. É uma vibração fantástica que acontece quando você se encontra. E todos à minha volta falam isso, André, como você mudou. E realmente. Mas não veio de graça. Porque você não esperou cair no seu colo. O que você fez? Fala uma chave para as pessoas. Uma coisa prática. Uma palavra. Uma coisa prática. Atitude. Tenha atitude. Quem trabalhou comigo sabe, sempre usei esse termo, sempre usei essa palavra. A vida é feita de desafios. E quem tem atitude para fazer a diferença acontecer, constrói os seus resultados. O resultado não é assim, veio o resultado hoje. O que você veio construindo na sua vida, você recebe. Mas se eu estou ali, na minha zona de conforto, e não quero fazer nada diferente para mim mesmo, então eu não posso reclamar do que tenho hoje. Perde o direito de reclamar, né? Isso mesmo. Eu adoro essa palavra, construção. Exatamente. Né? Simboliza que é do teu fruto, né? É do teu empenho, é da tua ação, que as coisas vão sendo edificadas, vão sendo construídas. Né? E sempre pensem assim, eu estou no mundo para construir o meu propósito e para executar o meu propósito. Cada um de nós nascemos, como nós falamos no início, com o seu propósito. Qual é o seu? Você já descobriu? Se não, por que está parado? Por que só reclama? Ou por que olha os outros crescendo e fala, poderia ser eu? Poderia ser você. Eu sou humana, nós somos humanos, todos nascemos para brilhar. Depende da nossa mentalidade em fazer a coisa acontecer. Muitas vezes as pessoas ainda assim, ouvindo tudo que elas ouviram aqui hoje, elas podem pensar, poxa, mas para a Andréia é fácil, ela tem condições financeiras de fazer isso, né? As pessoas, elas esquecem que não é. Tem essa de não tem o recurso financeiro. Exatamente. Hoje em dia, o mundo, a nossa cidade, ela está recheada de oportunidades. E eu conheço pessoas que, assim como você, olha o exemplo da Andréia, pega isso e não dê mais essa desculpa, né? Ela começou como estagiária e ainda vendia meia. Você está trabalhando em uma função, o que você está fazendo de extra para segurar a tua receita? Para trazer um pouco mais de conforto para a tua vida. E conforto que eu digo é aquele conforto emocional, não é o conforto de não, eu ganhei R$50 hoje a mais, então eu vou lá e vou me comprar isso porque eu mereço. Cara, qual é o teu objetivo? Exatamente. Esses R$50 não é para você gastar com futilidade aqui, você está trabalhando, é para você pensar na construção que você quer para o amanhã, para o amanhã, para o amanhã. Exatamente. E o amanhã vai ser o hoje, o isso futuro mesmo, hoje. Isso. E muitas vezes a gente tem uma crença limitante, que é a crença da escassez. A gente só fala, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Mas já tá puxando tudo isso, né? Não tenho, já tá dizendo que não tem e que não vai receber. Isso, é isso. Eu falo, a crença da escassez, né? A síndrome da Gabriela. Né? Isso, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser assim, Gabriela. Exatamente. É isso mesmo. Então, o recado, acredito que para todos, né? A gente precisa acreditar mais. Mas só o acreditar não vai acontecer. Não faz a diferença. O que eu estou fazendo de diferente hoje para colher os meus frutos amanhã. E nem tudo é só dinheiro, né? Exatamente. Leitinho, considerações. Jesus. Na verdade, assim, enquanto a Andréia estava falando da história dela, eu também participei
dessa empresa há 10 anos. E nessa história dela eu lembrei de muitas coisas que eu ouvi, assim, sem conhecer você, mas é aquele negócio, você ouve, você guarda pra você e não espalha, né? Pra você não sair falando bobagem. E hoje mudou muito a minha cabeça sobre você. Eu admiro muito sua pessoa. Olha, muito obrigada. A gente sempre trabalhou com muitas coisas, a gente sempre brincava que você era faca na bota, né? A André tá vendo aí, vamos fazer, porque ela vai querer o negócio. E o que você precisa de mim? Não, eu preciso que você arrume uma pessoa pra ajudar. Não, vai estar lá na porta do lugar te esperando. Isso e assim, mesmo. Então, mudou bastante. Eu achei muito da hora. Obrigado por ter vindo aqui falar isso. Nossa, eu que agradeço o espaço. E mudou bastante a minha cabeça. Todos os podcasts são assim, mas como eu convivi com você e eu não conhecia isso, Sim. Então a gente queria muito que você viesse aqui falar, mas você não tá falando só pra nós, tá falando pra uma galera aí que vai saber disso. Isso aqui vai tomar uma dimensão muito grande, né? E que bom, e que tome mesmo essa dimensão. Esse é o propósito. Que a gente consiga, mostrar para as pessoas ir em busca do seu propósito. Isso mesmo. Se encontrar. Propósito é aquilo que tira você da cama todos os dias. Tá? Então, o que mexe com você, que te faz sair da cama todos os dias, esse é o seu propósito. Ele dá um calorzinho no seu coração. É maravilhoso. Né? É isso aí. Considerações? Só tenho a agradecer. Agradeço o espaço, agradeço o momento em poder compartilhar um pouco da minha história e quero que inspire pessoas e que cada um que esteja assistindo aí realmente busque o seu propósito. Gente, então, não tenho mais nem o que falar, né? Tudo já foi dito de novo e dito de novo. Se você prestou muita atenção, você vai levar isso aqui para a tua vida. E comece a se mexer. Sai desse sofá aí, ó, e vai correr atrás do que acalenta aí o seu coração. Muda a sua vida também. Você também consegue e é possível assistindo esses nossos podcasts maravilhosos. Não esqueça de dar o seu like. Compartilhar. E quando você for correr atrás da sua vida, cara, leva o seu celular e fica maratonando os nossos episódios. Tá na academia, põe. Você vai correr atrás de um curso, tá no... né, põe. E assiste. É isso aí. Vibra na mesma energia que nós. Lembra da ambiência que a gente falou. Então caminhe com pessoas que vão te puxar pra cima e nunca pra baixo. Beleza? Beijo pra vocês. Um abraço, até mais. No próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.